Trindade no Antigo Testamento é uma realidade? Bem-vindo ao canal Teologia e Comunhão e hoje vamos falar desse tema tão intrigante, tão interessante, Trindade. Obviamente, não custa nada dizer, a palavra Trindade não consta na Bíblia. Isso não quer dizer que o conceito Trindade não seja verdade. Assim como conceitos como a encarnação de Cristo, quando a gente diz que o mistério da piedade, a palavra milênio não consta na Bíblia. Esses conceitos são verdade, certo? Você concorda com isso? Isso não quer dizer que não seja uma realidade. Esse é o primeiro ponto. Mas desde a primeira página da Bíblia a gente consegue perceber um Deus triuno. Veja comigo Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Interessante a palavra que Moisés utiliza aqui. O texto diz, Bereshit bara Elohim. Bereshit, no início, bara, criar, criou, Elohim. Elohim é a palavra para Deus aqui nesse texto. Sendo que a palavra Elohim é a palavra que está no plural. A terminação im indica pluralidade. É um plural. Mais do que isso, é interessante notar que se Moisés quisesse dizer, aliás, que só havia duas pessoas ali, ele não usaria a terminação im, usaria a terminação aim. Porque no hebraico você tem como dizer duas formas de plural, aliás. Se você quer dizer que algo ocorreu apenas em duas unidades, você utiliza a forma dual do plural. Então ele usaria assim, Elohim, que significa que a pessoa de Deus, aqui em português escrito, é composta de duas pessoas, apenas duas pessoas. Mas ele não usa Elohim, ele usa Elohim. O im é um plural, aliás, que necessariamente tem que ver com mais de duas pessoas, no mínimo três. Obviamente, nós não acreditamos que houveram 4 ou 5 pessoas. A Bíblia apresenta apenas 3 pessoas que participaram da criação, que criaram, que têm poder criativo, que é um atributo da divindade. A pessoa de Deus, o Pai, a pessoa de Deus, o Filho, João capítulo 1, versículo 1 em diante, Colossenses 1, é Cristo que cria, nada do que foi feito se fez se não fosse por ele, Cristo cria. E aqui a pessoa do Espírito também é apresentada pairando na face do abismo. O Espírito Santo estava presente também. Logo, vemos 3 pessoas participantes da criação. A palavra Elohim, voltando agora à tradução, diz literalmente assim, no princípio criou deuses o céu e a terra. Ou deuses criou. Não há uma concordância gramatical. Intencionalmente, Moisés já estava deixando claro, olha, na pessoa de Deus, esse único Deus, que diz lá em Deuteronômio 6,4, existe uma pluralidade, não são 3 deuses. É apenas um Deus que é manifesto em 3 pessoas distintas, coeternas. São o único Deus. Esse 3 é o único Deus. Não para por aí, Moisés deixa claro que no ato de criar o homem, no versículo 26, esse único Deus, que é plural, diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Novamente, o Deus único é descrito aqui em sua pluralidade. Deuteronômio 6,4 é interessante, diz, o Senhor nosso Deus é único. A palavra único aqui é Ehad. Há 2 formas de falar único na Bíblia hebraica, Ehad ou Yahid. Ehad, Yahid é uma unidade absoluta, uma única coisa, apenas uma e nada mais. A palavra Ehad é uma unidade que necessariamente, assim como o im é plural. Ou seja, esse único Deus está contido em 2 pessoas no mínimo. 3 pessoas, no caso, é o Deus plural. Essa palavra ocorre, por exemplo, quando Deus cria o homem e ele conhece ele e Eva. No versículo 24 do capítulo 2 diz assim, por isso, deixe o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Errado. É uma única carne composta de
duas pessoas. O único Deus composto de pelo menos duas pessoas, no caso três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, os três aparecendo na criação, a palavra significando isso, concordando com isso, e todos o conhecimento bíblico que diz que o Pai estava, o Filho estava, o Espírito estava. O conceito de Trindade sendo expresso desde o primeiro versículo da Bíblia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender esse mistério, assim como o mistério da iniquidade, como um ser perfeito, num ser perfeito, há pecado, há mal, não sabemos, mas a Bíblia revela, ela não explica todos os detalhes. Mas essa doutrina é um conceito totalmente bíblico. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a crescer cada dia mais no conhecimento da sua palavra, no relacionamento com esse Deus que nos ama, que nos salva, que deseja nos levar para a eternidade, para conhecê-lo eternamente mais e mais.